Seja bem-vindo à nossa aula 3, onde abordaremos a temática de Lucas como historiador e teólogo, apontando algumas peculiaridades da teologia narrativa e como isso é importante para a hermenêutica e a teologia pentecostal. Para interpretar corretamente o registro de Lucas sobre o Espírito Santo e sua obra, os estudiosos têm afirmado que se deve resolver 3 problemas metodológicos fundamentais. O primeiro se refere à homogeneidade literária e teológica de Lucas Atos. O segundo, o caráter teológico da historiografia de Lucas. E, em terceiro lugar, a independência teológica de Lucas. O primeiro ponto fala sobre a homogeneidade literária e teológica das 2 grandes obras de Lucas, que é o Evangelho e o livro de Atos. Sem entrar em discussões prolongadas, precisamos entender que os 2 escritos de Lucas, Evangelho e Atos, embora separados pelo Evangelho de João no Novo Testamento, eles são uma única composição de 2 volumes. Isso é um consenso quase unânime dos estudiosos do Novo Testamento atualmente. Essa unidade também deve ser vista na perspectiva teológica ou temas que o próprio Lucas desenvolve nos seus 2 volumes. Ou seja, Lucas desenvolve os mesmos temas teológicos ou doutrinários no segundo tratado, que é o livro de Atos, que iniciou em seu primeiro tratado no livro ou no Evangelho de Lucas. Importantes temas vistos primeiramente no Evangelho, também são desenvolvidos no livro de Atos. Lucas não escreveu 2 obras diferentes, mas uma obra em 2 volumes. Assim como nós entendemos que o Evangelho tem implicações doutrinárias e teológicas, também devemos entender que o livro de Atos tem implicações normativas, teológicas e doutrinárias para a igreja. Assim como a vida de Jesus é um exemplo, é uma norma para nós e temos implicações do seu ministério, que foi um ministério cheio do Espírito Santo, também no livro de Atos, ao lermos a história da igreja, a vida carismática da igreja, a vida cheia do Espírito Santo, a missão da igreja, tornam-se normas, uma perspectiva teológica também para nós. O segundo ponto sobre a teologia de Lucas, ou sobre Lucas como historiador e teólogo, é o caráter teológico da historiografia de Lucas. Nesse ponto, os estudiosos pentecostais pretendem mostrar que Lucas, ao escrever a história registrada nos seus 2 tratados, especialmente no livro de Atos, não contou mera história, mas uma história com caráter teológico, doutrinário, didático ou catequético. Ele não ensinou mera história, mas uma história que elenca grandes ensinos para a igreja em todas as épocas. Para os pentecostais, as narrativas lucanas não apenas têm caráter histórico, mas possuem um caráter doutrinário e normativo até. Temos que pontuar que o livro de Atos dos Apóstolos não é um tratado teológico, mas deve ser interpretado como uma narrativa histórica com implicações doutrinárias. Então, nós pentecostais não devemos elevar um elemento incidental na narrativa para uma posição de importância teológica primária. É a intenção do autor sagrado que determina o valor normativo e teológico da narrativa. Usa-se normalmente um precedente histórico como uma analogia para estabelecer uma norma ou ensino. Esses precedentes bíblicos podem ser considerados padrões repetitivos. No entanto, para terem valor normativo, deve estar relacionado à intenção do autor sagrado. No livro de Atos, pode-se perceber uma intenção de Lucas sobre a evidência, por exemplo, do batismo no Espírito Santo. Pode-se dizer que os conceitos de subsequência
e um sinal normativo de acompanhamento de línguas é significativo na narrativa histórica de Lucas. Por isso, os pentecostais constroem sua teologia distinta em 5 episódios em Atos sobre o dom do Espírito. Primeiro, os discípulos no dia de Pentecostes. Segundo, os crentes em Samaria. Terceiro, Saulo de Tarso. Quarto, Cornélio e sua casa. E quinto, os discípulos na cidade de Éfeso. Em termos gerais, esses 5 eventos do livro de Atos se tornam os precedentes históricos do batismo no Espírito Santo. Mais especificamente, os eventos que ocorrem no dia de Pentecoste são o padrão dos séculos vindouros. E a narrativa de Pentecostes estabeleceu o padrão bíblico para os crentes de todas as igrejas. Lucas, citando Pedro, nos fornece sua intenção autoral ao catalogar esses 5 episódios, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Como corolário natural de sua metodologia de Lucas, os pentecostais concluem: por motivos bíblicos, as línguas são a prova necessária e essencial do batismo no Espírito. Deus prometeu que o padrão bíblico era o padrão para os tempos futuros, pois a promessa não foi apenas para os apóstolos e os quase 120 que ali estavam reunidos, mas é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. O que era verdadeiro no dia de Pentecoste e em ocasiões subsequentes na escritura de Atos, continua sendo verdade ao longo dos tempos para a igreja. Já que falar em línguas era uma expressão repetida dessa dimensão dinâmica ou carismática da vinda do Espírito Santo, o cristão contemporâneo também pode esperar isso como parte de sua experiência no Espírito. Se os pentecostais não disserem que alguém deve falar em línguas, ele certamente dirá: por que não falar em línguas? Ele tem precedentes bíblicos repetidos em Atos, tem um valor evidencial na casa de Cornélio. E apesar de muito do que foi escrito em contrário, tem valor tanto para a edificação do indivíduo como crente e com a interpretação para edificar a igreja. Certo escritor afirmou que nenhuma diretriz para a experiência cristã normativa está contida nessas passagens do livro de Atos. No entanto, discordando dessa afirmação, afirmamos que, claramente, os pentecostais enfatizam a intenção teológica normativa do registro histórico de Lucas, do dom do Espírito Santo para a experiência cristã contemporânea. Longe de dar uma simples história sobre as origens da fé cristã, nós acreditamos que Lucas narra a história da fundação e do crescimento do cristianismo com uma intenção teológica, uma intenção doutrinária. Portanto, a conclusão é que as narrativas de Lucas são uma fonte importante e legítima para construir uma doutrina do batismo no Espírito Santo, ou uma doutrina do Espírito Santo. E para concluir este ponto, afirmo que não somente os pentecostais, mas também o apóstolo Paulo percebeu incontestavelmente um propósito didático ou instrutivo na narrativa histórica. 3 textos paulinos são dignos de nota. O primeiro é em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, onde diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar. A palavra ensinar no grego é didaskalion, que fala de ensino, de doutrina. Então nós temos aí, baseado na afirmação de Paulo, que todas as Escrituras, elas são didáticas. Ela tem uma intenção didática de Deus para o seu povo. O outro texto diz o seguinte: pois tudo o que foi escrito nos tempos antigos foi escrito para a nossa instrução,
A palavra instrução é a palavra grega didaskalia, que significa ensino, instrução, uma catequese, algo que é normativo e instrutivo para a igreja. O outro texto diz o seguinte: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, da expressão grega típicos, que significa um modelo, que significa uma instrução através da história. E estas coisas que Paulo diz, a questão da história do Antigo Testamento, do povo de Deus, no Êxodo, na libertação do Senhor, foram escritas como modelo para nossa advertência ou instrução. Então, seguindo os passos de Paulo, que extraiu lições das narrativas históricas do Antigo Testamento para ensinar os cristãos do Novo Testamento, os pentecostais entendem que Lucas investe sua própria história, Lucas Atos, sobre a origem e propagação do cristianismo, também com um significado didático para nós. Nas palavras do grande estudioso Howard Marshall, ele diz o seguinte: sua visão de teologia levou a escrever uma história. Outro estudioso afirma que Lucas, ao escrever o livro de Atos, teve um interesse teológico, que era ao mesmo tempo histórico. Por isso, afirmo, com outros eruditos, que John Stott está errado quando escreveu: uma doutrina do Espírito Santo não deve ser construída a partir de passagens descritivas ou narrativas nos Atos. Se os eruditos do passado não construíram uma doutrina do Espírito Santo a partir de passagem descritiva no livro dos Atos dos Apóstolos, o movimento pentecostal, por assim dizer, o construiu. Os teólogos pentecostais posteriores apenas articularam para a academia. O fato simples é que não temos porções puramente narrativas no livro de Atos, mas estamos lidando com a interpretação lucana de certas experiências do Espírito, como didáticas para todos aqueles que creem. Os quadros descritivos da vida da igreja, que são elencados por Lucas e entretecidos no contexto da sua narrativa, são provas de que Lucas entendia a vida da igreja, a história da igreja, como normativa para todas as igrejas em toda a era da dispensação da graça de Deus. Terceiro ponto, sobre a independência teológica de Lucas. Após entendermos a harmonia entre os dois escritos de Lucas, Evangelho e Atos, e entendermos a sua perspectiva teológica ao escrever histórica, nós devemos afirmar que Lucas, ele é um teólogo independente, que usa expressões independentes de outros escritores do Novo Testamento, aplicando-as à sua perspectiva teológica. Então, é crença geral, infelizmente, entre os estudiosos, que Paulo, ele se tornou o teólogo principal, o teólogo e o intérprete principal do Novo Testamento. Como resultado, os escritos de Lucas e de outros escritores sobre o Espírito Santo, eles são interpretados sob a visão do apóstolo Paulo. Os estudiosos geralmente definem a característica frase de Lucas, batismo no Espírito Santo, de acordo com o significado que Paulo deu, ou seja, que o batismo é uma inserção do novo convertido no corpo de Cristo. Porém, na visão de Lucas, nós entendemos que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação de poder e que é evidenciado por enunciados proféticos, enunciados de louvores, enunciados que engrandecem e louvam ao Senhor. Então, Lucas deve ser considerado não um mero teólogo que segue a linha paulina, mas um teólogo independente que elenca os seus termos, dando-lhes o significado segundo o seu propósito em sua narrativa. E o propósito de Lucas,
ao falar das experiências do Espírito, não estão meramente envolvidas na soteriologia e na vida cristã. Ou seja, ele não enfatiza os aspectos da salvação pelo Espírito e também da vida cristã no Espírito. O que Lucas enfatiza é que o Espírito foi dado para a igreja e aos cristãos para capacitá-los e revesti-los de poder, tornando-os testemunhas ousadas de Jesus Cristo. Por isso, nós pentecostais entendemos que Lucas, ele, além de ser um excelente historiador, unindo as duas narrativas com o mesmo propósito, mostrar a dependência do Espírito Santo nos evangelhos, por Cristo, nos Atos, pela igreja, ele também é um teólogo competente e independente na construção da sua perspectiva e orientação para a igreja do Senhor Jesus. Amém.